Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, levantamos o Teu nome aqui nesse lugar, declaramos que todo impedimento para que essa aula aconteça está caindo por terra nesse momento, ou melhor, já caiu por terra nesse momento. Nada do que vamos falar aqui, Senhor, terá impedimentos do império das trevas. Pelo contrário, nós declaramos, Senhor, todo o Teu favor, liberado sobre esse lugar, liberado sobre essa internet. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o Teu fluir nesse lugar. Flua, Espírito Santo, flua de uma maneira limpa, de uma maneira, Senhor, poderosa nesse lugar, no nome de Cristo Jesus. Tudo aquilo, Espírito Santo, que está tentando impedir, seja agora impedido pelo nome de Jesus. No nome de Jesus. Tudo que está tentando impedir, nós ordenamos agora que não tenha mais como avançar. Nós declaramos a vontade de Deus estabelecida nesse lugar, no nome de Cristo Jesus. Nós declaramos que o Senhor Jesus está à frente de tudo que vamos fazer e de tudo que vamos gerar aqui. Rabacopa laba chore de lebanara balaba sari cantara labana shomene baralaba. Rabacopa chere manaya sete cotorola banachare cantara labanara balá. Declaramos o poder de Deus em nome de Jesus. Agora, nesse momento, todo impedimento na internet seja lançado por terra no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Nós estamos aí na lição 3. Nós vamos falar hoje da lição 3, a lição 4, que são bases, fundamentos da fé cristã. E essa base, esse fundamento tem seu início, seu princípio naquilo que Cristo fez por nós. Eu quero que você aí abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Ok? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. E nós vamos ler o último versículo desse capítulo. Amém? Agora, olha só que coisa interessante. Diz aqui no capítulo 4, no último versículo, versículo 32. Está todo mundo aí? Ok? Diz assim, olha, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então a gente já quer aqui, de uma maneira assim clara, determinar uma coisa. O tipo ou a maneira como nós devemos perdoar é a mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo. Tudo bem? E por que nós devemos perdoar como Cristo perdoou? Porque essa é a capacidade que recebemos se guiados pelo Espírito. Obviamente que para ser guiado pelo Espírito, você precisa abrir mão da sua vontade, abrir mão daquilo que você deseja fazer. Mas olha que coisa interessante, diz aqui no capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos subir mais um pouquinho? Amém? Por quê? Porque nós estamos, gente, falando de um tipo de perdão que não é baseado na nossa capacidade. Todos nós temos uma capacidade natural de perdoar. Mas o perdão que as Escrituras estão mencionando não é a partir da minha capacidade, mas é a partir daquilo que o Espírito pode me capacitar a fazer se eu me render a Ele. Ok? E só assim nós poderemos desfrutar daquilo que Ele conquistou para nós.
Você lembra quando a Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ou seja, aquilo que eu posso não está baseado na minha força, mas está baseado na força que ele tem. Vamos ler a partir do versículo 17? Eu estou em Efésios, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim, ó: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso de que eles não poderiam mais viver da maneira como eles viviam antes da revelação de Cristo, antes do novo nascimento. Então ele diz, olha, apesar de vocês serem gentios, o chamado é para que vocês não vivam como viviam o restante das pessoas, como vocês viviam antigamente. E aí diz assim, versículo 18: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Então, gente, uma coisa aqui que já estabelece uma diferença de quem é nascido de novo e quem ainda não é. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que não é nascida de novo, desculpe, ela está mergulhada em trevas. E mergulhada em trevas nem sempre significa, gente, estar sendo dominado pelo diabo, apesar de que toda ignorância ela é procedente de Satanás. Satanás quer que vivamos em ignorância. Mas uma das coisas que diz aqui é que essa pessoa está mergulhada em um mundo onde ela não tem revelação. E aqui diz assim, olha, mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus. Mostra claramente que essa pessoa ainda não nasceu de novo. E diz assim, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. A Bíblia diz que aqueles que nascem de novo receberam um novo coração. Não é mais um coração de pedra, mas agora um coração de carne. Tudo bem? E aí diz assim, versículo 19, havendo perdido toda sensibilidade. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela, quando se rende ao Espírito Santo, uma das características é a sensibilidade que é devolvida. E aí diz assim, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, falando daqueles que ainda não nasceram de novo, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós, falando aí da igreja de Éfeso, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Cristo, ou que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, gente, uma coisa que a gente precisa compreender aqui, que a gente está falando de fundamento. Ser renovado, ter a sua mente renovada, se revestir do novo homem, é uma decisão nossa de renunciarmos a nós mesmos e sermos guiados pelo Espírito. O Espírito não fará nada na sua vida que você, primeiramente, não permita que ele te conduza a fazer. Entenda, o Espírito Santo não é mágico. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir, porque é através da nossa rendição que ele poderá renovar a nossa mentalidade. E olha o que diz aqui, ó, claramente. 23. A sedes renovados no vosso modo de raciocinar. Então, entenda, quando eu estou me despindo do velho homem, me rendendo ao Espírito Santo, a minha mente está sendo renovada. E aí diz aqui, ó, 24, a vos revestides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade,
provenientes da verdade, ou seja, provenientes da revelação que recebemos de Cristo, de quem ele é, de como ele pensa, de como ele sente e do que ele faz. Ok? 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Então, o que isso quer dizer? Que nós podemos estremecer de ira, mas a ira, hoje, ela não deve mais nos dominar. Então, a Bíblia está dizendo aqui que nós não devemos alimentar a ira, ok? Porque a ira, o que ela pode fazer? Ela pode dar lugar ao diabo. O diabo, que não tem mais poder sobre nós, ele pode encontrar lugar na nossa vida se alimentarmos qualquer coisa que ele esteja fazendo. E aí diz aqui, ó, versículo 28, aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Então a Bíblia já diz aqui que o trabalho que Deus nos dá, ele é um instrumento não somente de prosperidade, mas um instrumento também de generosidade. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela deve adquirir o entendimento de que Deus a chamou para a generosidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Então, a gente precisa também entender que quem nasceu de novo precisa tomar cuidado com a sua maneira de falar. Errou na maneira de falar, precisa ser humilde para pedir perdão, porque muitas vezes nós ofendemos as pessoas com a maneira com que falamos, não temos a intenção, mas aí está dizendo aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra, nenhuma, que cause destruição. Saiu, que nós tenhamos a humildade para pedir perdão, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de comunique graça. Então, a palavra que sai da minha boca, ela precisa ser uma palavra que vá comunicar, ou seja, vá transmitir a graça de Deus para as pessoas. Agora, é isso que eu quero chamar a atenção de todos nós. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aqui é a pergunta que não quer calar. O que entristece o Espírito Santo de acordo com o contexto de todo o texto que nós lemos? E aí? Quem é que pode, de alguma forma, dizer assim, ó, o que entristece o Espírito Santo é isso? Preste atenção, todo texto precisa estar conectado ao seu contexto. Então, o que entristece o Espírito Santo? E aí você pode dizer assim, é o pecado. Já digo para você que o Espírito Santo, ele não se entristece com o seu pecado. Até porque, desculpe, ele já sabe que você tem uma tendência natural ao pecado, porque a sua mente está sendo renovada. O que entristece o Espírito Santo? Vamos lá, gente. Quem aí vai falar? A falta do arrependimento. A falta do arrependimento? É. Não é exatamente isso, Tia Ruth. Por quê? Porque quem gera o arrependimento em nós é o Espírito Santo. O que nós fazemos é apenas corresponder ao que ele está fazendo. Nem nos arrepender a gente tem capacidade. Não, okay? Estou falando assim. Falta de perdoar? É o que entristece, né? O que entristece... O que entristece o Espírito Santo? A falta de perdão entristece o Espírito Santo? Sim, mas por que a gente não perdoa? Por quê? Por quê? Ué, tem que perdoar, ué. A falta do... Por não ter humildade? Por ser orgulhoso? Por ser orgulhoso? Por ser orgulhoso?
Então, mas uma pessoa que é orgulhosa, ela ainda é criança, ela ainda é infantil. Porque a Bíblia nos orienta o quê? Que Jesus nos chama para aprendermos dele, que é humilde e manso de coração. Ok? Então, o que entristece o Espírito Santo? Tcharam, 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 tcharam. Vou responder, hein? O que entristece o Espírito Santo é você abandonar a sua posição e a sua capacidade em Cristo de ser como Ele e você continuar vivendo da maneira como Ele já te tirou. Não entendeu, Tia Ruth? Entendeu? Olha só, presta atenção. Eu entendi, então, só que o senhor falou mais. Mas Era isso. por quê? A gente precisa ser mais abrangente, ok? Porque as pessoas falam assim, o Espírito Santo, ele fica entristecido com o pecado. Gente, o Espírito Santo, quando ele nos chamou, ele já sabia que nós teríamos alguma queda. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a viver como Jesus, ok? Então isso não entristece. O que entristece? É você ter consciência do que você deve fazer, ok? Porque ele já tem revelado a verdade por intermédio do Espírito, e você insistir em viver algo que ele já te retirou. Ok? Então, o que entristece o Espírito? É você abandonar a posição de nova criatura e insistir em viver como uma velha criatura. Então, quando eu sou orgulhoso, quando eu não perdoo, quando eu não sou generoso, quando eu roubo, quando eu tenho palavras agressivas, o que isso é? Isso é reflexo de um retrocesso que eu estou vivendo, não por falta de capacitação, mas porque eu estou insistindo em viver numa condição que ele já me tirou. Olha o que diz aqui, ó. Vamos continuar lendo o contexto. Ó, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Como que eu entristeço? Versículo 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Ou seja, como que eu entristeço o Espírito Santo? Vivendo amargurado, vivendo cheio de cólera, vivendo irado, cheio de gritaria, blasfemando, cheio de maldade. Por quê? Porque ele já me deu a capacidade de ser o quê? Versículo 32. Vamos ler? 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então, qual é a maneira que eu preciso viver? Da mesma maneira que Cristo vive. Por quê, gente? Porque a gente vai falar hoje sobre um assunto que é um desafio para todos nós como seres humanos. Para alguns, menos, para outros, mais. Não adianta, todos nós passamos pelo desafio de perdoar, ou seja, de doar aquilo que a pessoa não merece, de perder aquilo que a gente acha que não pode perder para outra pessoa. Ok? Todos nós passamos por esse desafio. Talvez você, pelo temperamento, você tenha uma facilidade maior de perdoar, você tenha uma facilidade maior de abrir mão,
Mas todos nós, em níveis diferentes, temos dificuldades de perdoar. E quando que a gente, olha só, presta atenção nisso, essa aula é extremamente importante. Quando que a gente começa a entender o perdão? Quando a gente recebe a revelação do quanto nós fomos perdoados. Por quê, pessoal? Porque o perdão na nossa vida precisa ser uma extensão daquilo que recebemos da parte de Deus. Eu quero que você agora pare para pensar um pouquinho e você analise o quanto você foi perdoado. Ok? Eu quero que você analise aí todas as coisas erradas que você fez, tudo que você fez, que você ofendeu a Deus. Agora eu quero que você coloque essa listinha que você fez na cabeça do lado da listinha que a pessoa fez, que a pessoa que você está ofendido fez com você. Qual é a maior lista? Qual é a maior lista? Tia Ruth está rindo. Qual é a maior lista? A dela. Nada, nunca. A nossa. A nossa lista sempre é a maior. E aí, o que nós somos constrangidos? Vocês lembram o que a palavra de Deus diz? Que o amor de Deus nos constrange? Por que o amor de Deus nos constrange? Quando nós temos a revelação do amor, e esse amor trouxe sobre nós o perdão, a gente fica constrangido de não perdoar alguém que fez muito menos do que aquilo que a gente fez para Deus. Ou melhor, contra Deus. Ok? Vamos aqui ler a apostila? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá, ó. Então, pessoal, o ato de perdoar é um desafio. Todos nós temos o desafio em algum momento de perdoar alguém, de viver o perdão, seja com algo que aconteceu no passado, seja com algo que está acontecendo nesse momento. Aprender a perdoar é algo que todos nós precisamos receber do Espírito. Ok? Então vamos lá. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, esse texto, pessoal, que nós lemos agora, de Mateus capítulo 6, ele está falando para os discípulos, Jesus falando para os discípulos, falando ali para as pessoas, e a gente precisa entender que eles ainda estão falando no tempo da lei. Então, Jesus está ensinando uma oração para quem vive ainda na lei. Então, como que era na lei? Deus nos perdoava a partir do nosso perdão. Por isso que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim, da mesma forma, como nós perdoamos os nossos devedores. Mas na graça, não é assim. Como que é na graça? Senhor, nós fomos perdoados e por isso perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ok, pessoal? Então, como é que a gente perdoa na graça? Da mesma maneira que Cristo nos perdoou. Da mesma forma como fomos perdoados. Na mesma intensidade, no mesmo nível que fomos perdoados. O perdão é algo que parte de nós no sentido de eu preciso permitir que o perdão de Deus toque a vida dessa pessoa através de mim. Ok? E aí olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Eu quero que você leia comigo a parábola do credor incompassivo. Bem? Deixa eu só ver aqui a referência. Vamos lá. Mateus 18, do 21 ao 35,
para você que está sem apostila, abra a sua Bíblia aí, tá? Para a gente poder ler. Olha o que diz aqui. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí está dizendo aqui, ó, até 7 vezes? Pedro pergunta. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Do que Jesus está falando, gente? Jesus está falando de uma impossibilidade humana. E por que Jesus está falando de uma impossibilidade humana? Jesus está apontando para aquilo que a graça, somente a graça, poderia fazer na nossa vida. Jesus está dizendo, olha, vocês estão dizendo, olha, eu consigo perdoar até 7 vezes. Esse é o nível de justiça que você aguenta. Mas o meu nível de justiça trará sobre vocês uma graça tão abundante, tão poderosa, tão transformadora, que ela irá capacitar vocês a perdoarem não somente até 7, mas 70 vezes 7. Oh, aleluia! 70 vezes 7. Eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que você que está me ouvindo e precisa perdoar alguém, talvez você diga, Senhor, é impossível perdoar. Mas eu quero dizer, é verdade, naturalmente é impossível perdoar, mas o Espírito que habita em você, ele diz, eu te capacito a fluir como um rio, eu sou o manancial, eu sou a fonte, e eu te capacito a fluir em perdão. Assim como eu te perdoei, você está sendo capacitado nessa noite também a perdoar. E olha só como ele aqui nos ensina. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, diga, sou eu. O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha só, pessoal, preste atenção nisso. Cancelou a dívida. Você pode repetir comigo? Eu sou perdoado. A minha dívida foi cancelada. A minha dívida foi perdoada. Deus não lembra mais das minhas dívidas. Amém? Mas diz assim, ó. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia quanto? 100 denários. Gente, o que era 100 denários em relação à quantidade de prata que aquele homem devia? Era algo assim gigantesco a diferença. E aí diz que assim, ó, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas o que acontece aqui? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você? Olha aí, pessoal. Olha a graça. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. O que a gente percebe aqui, gente? A gente percebe que a graça não nos isenta de liberarmos perdão. Amém? O que nós precisamos compreender? Que nós fomos chamados para perdoar. E quem vai nos capacitar a perdoar? O Espírito Santo vai nos capacitar da mesma maneira que fomos alcançados por sua misericórdia, por sua graça. Ok? Fala, profetisa. Pelo contrário, né? A graça, ela nos leva, né? Ela nos conduz e nos faz lembrar o quanto nós precisamos perdoar porque fomos perdoados. Pelo contrário, né? É isso aí. Ela não nos isenta, pelo contrário, ela nos esclarece, ela nos conduz a esse lugar. Amém. 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 Ok, pessoal? Nós somos conduzidos, como a profetisa Márcia falou, nós somos conduzidos a esse lugar de quê? A esse lugar de derramar. Lembra? Aonde abundou o pecado, o que hoje superabunda? A graça de Deus. E por que ela superabunda? Porque a graça, gente, ela não pode ficar somente em nós. A graça, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser derramada, ela precisa ser liberada. Então, quando você perdoa alguém, você está derramando daquilo que você tem. Quando você não perdoa, provavelmente você não está desfrutando daquilo que já está disponível. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Amém? Então, pessoal, é uma questão assim, ó. Graça não é algo que fique só para você. É para ser derramado na vida de outras pessoas. Fala, Tia Ruth. Tá falando sobre o perdão, né? Eu tô lendo aquele livro A Isca de Satanás, e Sim. lá fala muito bem sobre a falta de perdão. Quem se torna cativo são as pessoas que não conseguem perdoar. E elas começam a sentir prisioneira daquela falta de perdão, e aquilo vai tipo que sufocando, né? E quem é o prejudicado? Nunca é o outro, somos nós mesmos, aquele que não consegue perdoar. Aí até falo, o problema não são os momentos em que fomos ofendidos, mas é o que vamos fazer a partir daquele momento. Então, quando não perdoamos, nos tornamos prisioneiros daquilo, onde não conseguimos olhar para a pessoa, não conseguimos olhar para o outro, não conseguimos avançar, né? Porque estamos longe de toda essa maravilha que o Senhor nos deu, né? Que é a libertação de tudo isso. Então, quem se torna prisioneiro é a própria pessoa que não conseguiu perdoar. É isso? Perfeito, Tia Ruth. Perfeito, parabéns. Muito bem colocado, muito esclarecedor o que a senhora falou. É o que a senhora disse, né? Quem não perdoa está tomando veneno, achando que o outro que está morrendo. E quando, na verdade, só aquela pessoa que está morrendo, que está aprisionada, né? E é como a senhora disse, no tema desse livro do John Bevere, que é importantíssimo, é uma isca de Satanás. A gente dá lugar ao diabo, para o diabo fazer o quê? Nos aprisionar quando nós já somos o quê? Livres. Ok? Nós já somos livres, e é isso que entristece o Espírito Santo. Voltando lá para o texto. O que entristece o Espírito? É nós continuarmos vivendo em prisões quando ele já nos libertou. Então, quando nós abandonamos a posição conquistada por Cristo na cruz, nós estamos vivendo em prisão, escravizados pelo diabo, quando nós já somos livres. Amém?
Vamos lá, pessoal. Então, quantas vezes nós devemos perdoar uma mesma pessoa? Gente, sempre que for necessário. Por quê? Porque nós somos pessoas cheios do perdão de Deus. Nós somos pessoas cheios da graça de Deus. E nós somos uma extensão de Cristo. Então, quando nós perdoamos, nós estamos estendendo àquela pessoa a graça que nos alcançou, mesmo ela sem merecer, como nós também fomos alcançados sem merecimento. Amém? E aí diz aqui, ó, nunca teremos razão para não perdoar, pois o perdão não depende de merecimento. Então, já falei sobre isso, né? E hoje, o perdoador mora dentro de nós. Você pode repetir isso comigo? O perdoador mora dentro de nós. E eu não estou aqui de maneira alguma, gente, tentando ter uma fala triunfalista. Eu quero ter uma fala capacitadora na sua vida. O Espírito Santo mora dentro de você e se você pedir ajuda a Ele hoje, Ele vai te capacitar a perdoar qualquer pessoa. Amém? Perdão não depende do que vamos ganhar e nem do que vamos perder. Então, gente, perdoar é você seguir o exemplo do Senhor. É você entender que aquilo que Deus te deu precisa tocar a vida de pessoas para libertar outras pessoas. Porque, às vezes, gente, o nosso exemplo também é libertador, ok? Você não está apenas se libertando, mas você está dando exemplo de como viver uma vida livre, amém? Então, seguir o exemplo de Jesus, nós tínhamos uma dívida gigantesca e Ele nos perdoou, amém? Então, gente, conhecer a Jesus é experimentar do seu amor, da sua graça e do seu perdão. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim, ó, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós às coisas que se veem, mas sim às que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Em nome de Jesus, que os nossos olhos não estejam focados na ofensa, não estejam focados na amargura, mas estejam focados na transformação que o Espírito Santo está gerando em nós, no nome de Jesus. Amém? Aí, olha o que diz aqui. A prática do perdão de Jesus e suas consequências. Ok? Então, a gente precisa entender que praticar o perdão, praticar a capacitação de perdoar, traz também, gente, consequências positivas. Da mesma maneira que a falta de perdão traz consequências negativas, o perdão também traz consequências positivas. Amém? Vamos ler aqui. Jesus perdoa uma mulher adúltera. João 8, do 3 a 11. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar atrás das mulheres. Aí eles deram uma cortadinha, né? Porque diz que na lei diz que o homem e a mulher devem ser apedrejados. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus.
eu também não a condeno. Olha só, gente. Jesus tinha todas as prerrogativas, todos os fatos para condenar aquela mulher. Mas ele não condena e ele diz, agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Vamos ver aqui o que diz. Segundo o comentário da Bíblia de Estudo Dake, se ele tivesse contrariado Moisés, poderia ter sido condenado como um falso profeta. Se tivesse condenado a mulher à morte, seria acusado pelos romanos de tentar usurpar a autoridade. Então ele simplesmente continuou escrevendo no chão como se não estivesse ouvido. Mas Jesus, no verso 7, surpreende a todos, inclusive a mulher, manifestando perdão e apela para a consciência dos acusadores, o que livra a mulher da condenação e livra ele mesmo da armadilha em que ele foi colocado pelos líderes. Então, olha só, gente, que coisa terrível. Se Jesus não tivesse aí contrariado a lei de Moisés, porque, como eu disse para vocês, tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados, eles trazem somente a mulher, ele seria condenado pelos os fariseus, saduceus, de falso profeta. E se ele tivesse condenado a mulher, ele teria sido condenado pelos romanos de tentar ser maior do que a autoridade romana. E ele surpreende fazendo o quê? Trazendo perdão. Todas as vezes que você traz o perdão, você traz surpresa, você traz livramento, você traz transformação. Amém? Então, hoje, em nome de Jesus, liberar perdão é uma decisão que fazemos de ouvir o Espírito Santo, corresponder a Ele e permitir que Ele nos conduza ao perdão. Amém? Condenar é uma prerrogativa do juiz e tal função pertence somente a Deus, pois Ele não nos constituiu juízes uns dos outros. O nosso papel é reproduzir o caráter perdoador e compaixão. Amém, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Está todo mundo ok? Todo mundo bem? Pessoal, vamos dar um intervalinho para você ir ao banheiro, beber uma água, e quando daqui a 5 minutinhos, a gente volta, tá bom? São 9 horas em ponto, 9h05 a gente começa. Vamos retornar aqui. Ok? Então a gente falou aí de alguém que manifestou perdão e fez com que uma pessoa fosse liberada. Agora, olha que coisa interessante de uma pessoa aqui que provavelmente não se perdoava. Ó, o paralítico foi levado em uma cama. Mateus 9, do 2 ao 8. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi, Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, o que Jesus fez? Jesus libertou aquele homem de um lugar de falta de perdão que ele habitava e que trazia problemas e enfermidades para ele. Olha o que diz aqui, ó. Jesus libertou aquele homem. Nessa passagem, vamos nos concentrar no poder de Deus para perdoar pecados e curar enfermidades espirituais, mais do que no poder para curar enfermidades físicas. Jesus viu mais
Jesus viu que mais do que a saúde física, o homem precisava de quê? De saúde espiritual. Então, o que a gente precisa entender? Que muitas vezes a falta de perdão vai trazer problemas de ordem física, emocional e espiritual, ok? Então, a gente precisa compreender, gente, que o perdão, ele é muito mais do que você se livrar da amargura. É você desfrutar do poder de Deus agindo na sua vida, ok? Então, no nome de Jesus, a gente precisa liberar perdão para quê? Para que nós não sejamos acometidos do que, gente? De problemas, às vezes, de ordem emocional, de ordem física e também espiritual, por falta de perdão, ok? Agora vamos lá. A mulher que ungiu seus pés com perfume, Lucas 7, do 44 ao 50. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então, o que fez aquela mulher amar muito a Jesus? A sua consciência do quanto ela tinha sido perdoada. E o quanto ela tinha sido perdoada enchia o coração dela de gratidão, enchia o coração dela de amor, e ela começou a fazer o quê? E ela começou a derramar isso sobre Jesus. Gente, quanto mais nós formos conscientes do perdão que recebemos, mais nós vamos perdoar, mais nós vamos amar a Deus e amar também as pessoas, ok? Então, aquela mulher, ela foi cheia do perdão de Deus e por isso ela transbordou sobre a vida de outras pessoas. Perdão é uma manifestação do quê? Do amor do Pai. Então, quando nós perdoamos, nós estamos liberando do amor que nos tem sido revelado, do quanto nós temos recebido da revelação do amor de Deus por intermédio de Jesus. Então, gente, amar é uma decisão de ser capacitado pelo Espírito. Preste atenção, não é apenas uma decisão, é a decisão de sermos capacitados pelo Espírito. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos, não, eu decidi perdoar. Você não decidiu perdoar, você decidiu corresponder ao Espírito e ele te capacitou a perdoar. Amém? Então, é importante que todos nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor nos deu, que é o amor, que é o perdão. Amém? Olha o que diz aqui em João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Olha só que coisa interessante. Jesus está dizendo que ele nos deu um novo mandamento. Mas a Bíblia já diz que Deus tinha dado na Torá, na lei, um mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus já estava apontando para a graça, dizendo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, gente, a referência na graça do amor é mudada. Ou seja, a referência agora não somos mais nós, mas é Jesus. Amém? Então, o perdão é uma grande perda de seu direito de estar certo em benefício de algo maior, que é amar a Deus, que é amar o seu irmão
e fazer com que ele desfrute da graça de Deus. Amém, pessoal? Queridos, alguma dúvida? Sim ou não? Todos aí entenderam? Sim ou não? Ok? Ficou facinho para todo mundo? Ok? Então hoje a gente vai começar a falar sobre a aliança de sangue. Ok? A gente vai trabalhar agora rapidinho aliança de sangue. E olha o que diz aqui, ó. Bem? O termo aliança em hebraico é o que, gente? Berit. Amém? Que significa um pacto de sangue entre pessoas. Amém? Esse pacto de sangue, ele pode ser celebrado entre um homem e uma mulher, que é a aliança do casamento, através da relação sexual, entre amigos, reis, e também entre Deus e os homens. Berit era o termo utilizado na antiga aliança e o símbolo mais comum para realizar uma aliança nesse tempo era o sacrifício de animais. Através do sangue desses eram firmados pactos. Então, como que era mais ou menos que acontecia? Quando dois homens faziam aliança, dois amigos, né, ou reis, eles pegavam um animal, sacrificavam aquele animal, dividiam aquele animal ao meio e eles passavam um por vez entre os animais. O que aquilo significava? Que seja feito a nós como foi feito esse animal. Quem quebrar a aliança está sujeito a ser dividido ao meio, ok? Esse era o pacto feito na antiga aliança. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, uma coisa muito interessante que só Deus passa no meio. E por que Deus passa no meio da aliança? Ele não deixa com que Abraão passe. Por quê? Porque ele sabia da incapacidade de Abraão de cumprir a sua palavra, de cumprir a sua promessa. Então, só Deus passa. Agora, uma coisa interessante, que Deus faz essa aliança conosco por intermédio de Cristo. Por isso que nós temos uma aliança com Deus, mas nós não temos uma aliança com Deus por causa da nossa capacidade de obedecer e de cumprir todas as cláusulas da aliança. Mas Cristo assumiu em nosso lugar. Ele foi capaz de ter feito a aliança. Ele foi capaz de assumir a responsabilidade e ele nos deu o direito, por intermédio do seu sangue, por intermédio do seu corpo, de fazermos uma aliança com Deus. Então, todas as vezes que você disser, eu tenho uma aliança com Deus, lembre-se que você não tem aliança porque você consegue, mas porque Cristo conseguiu essa aliança no seu lugar. Ok? Então, aqui vem dizendo sobre o princípio de tudo, ok? Então, vem dizendo aqui, quando o homem, ele quebra aliança com Deus, Adão foi feito à sua imagem e semelhança, Adão e Eva, né, foram feitos à imagem e semelhança, e quando eles desobedecem a Deus, eles se tornam totalmente incapazes de obedecer, de cumprir, de serem fiéis a Deus, e aí vem os sacrifícios de animais, ok? Que eram celebrados, né, pelos sacerdotes, pelos reis e pelos profetas. Não esqueçam, gente, que, por exemplo, antes do estabelecimento da lei mosaica, no meio do povo de Israel havia os sacerdotes familiares, como é no caso de Jó. Quem lembra aí de Jó? Jó, tá certo. De Jó. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. E por que ele sacrificava pelos seus filhos? Porque nessa época ainda não havia lei mosaica que estabelecia esse parâmetro. Quem que poderia sacrificar para Deus? Sacerdotes, reis e profetas. Cada um no seu tempo, tá, gente?
quando não havia os sacerdotes e profetas, os reis faziam isso, e depois foram os profetas, e por último, né, aí os sacerdotes. Tudo bem? Tudo isso para que houvesse uma reconexão do homem com Deus. Ok? Então, os sacrifícios de animais, eles assumiam a nossa posição, assumiam o nosso lugar, sendo sentenciados à morte, e o seu sangue era derramado, para que nós pudéssemos ser aceitáveis diante de Deus. E o sangue, gente, era uma moeda de troca. Ou seja, eles assumiam o nosso lugar de culpados e nós assumimos o lugar deles de inocentes. Tudo bem? Alguém tinha que pagar o preço pelo pecado e os animais assumiam. Depois, quem fez isso foi Cristo. Tudo bem? O sacrifício de Cristo é um sacrifício expiatório. E o que quer dizer isso? Ok? Vamos lá. No dicionário, a definição de expiatório nada mais é do que purificação de um crime ou falta cometida. Então, Cristo assumiu o nosso lugar, ele foi o sacrifício expiatório, ele nos purificou de todos os crimes e de todas as faltas cometidas. Amém? Então, ele nos substituiu. Diz assim, ó, a palavra usada para esse bode expiatório, que era o bode que assumia o lugar, qual era? Era azal, ok? Que significa remover, deixando a clara ideia de que o pecado foi removido do meio do povo, ok? Então a gente precisa compreender que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós temos aí alguns símbolos que falavam exatamente de apenas uma pessoa, de Cristo. O sacerdote que morria no lugar do pecador e o animal que era chamado bode expiatório, que era solto no deserto, dizendo o pecado foi embora do meio do povo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 5:21. Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Então, nós nos tornamos justos da mesma maneira que Jesus é. Até por isso, nós somos agora uma extensão do seu corpo. Tudo bem? Então, o sacrifício de Jesus, ele se tornou único e suficiente. Nós não precisamos mais pagar o preço. Nós não precisamos mais, como é que se diz? Nos esforçar para sermos aceitáveis, porque o sacrifício, quando eu confio no sacrifício de Jesus, ele é suficiente para me fazer aceitável, para me fazer santo, para me fazer de novo aceitável diante de Deus, ok? Então isso foi de uma vez por todas estabelecido em Cristo e foi interrompido aí o sacrifício de animais. Olha o que diz aí em Hebreus 10, no versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, ou seja, tire os pecados definitivamente, porque as pessoas precisavam fazer isso ano após ano, que é diferente do sangue de Jesus, que um único sacrifício nos reconciliou com Deus de forma eterna. E por que isso acontece? É importante a gente lembrar, os animais, quando eles eram sacrificados no nosso tempo, ok? E eles eram diferentes da nossa espécie, ok? Quando Jesus morre, é um homem morrendo no lugar da humanidade. E quando Cristo ressuscita, ele se apresenta diante de Deus no santuário, no tabernáculo espiritual, e ele oferece como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele oferece do seu próprio sangue no propiciatório, lá na Arca da Aliança espiritual que existe no terceiro céu. E esse sangue, ele é jorrado no propiciatório fora do nosso tempo.
Ou seja, no tempo de Deus não existe passado e nem futuro, sempre é presente. Então, nesse momento, diante de Deus, o sangue de Jesus está sendo aspergido. Daqui a 10 anos, diante de Deus, o sangue de Jesus está sendo aspergido. Por quê? Porque diante de Deus não existe passado e nem futuro. É sempre presente. Então, sempre diante de Deus, aleluia, nós somos considerados justos, nós somos considerados santos, nós somos considerados perdoados, nós somos considerados justificados. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele é o sangue de homem, e o sangue de homem apresentado por um sacerdote diante de Deus. Ok? Então, o sangue de Jesus, ele é suficiente, foi suficiente e sempre será suficiente para nos perdoar os pecados do passado, do presente e do futuro. Então, você já é perdoado, e como alguém que é perdoado, você perdoa, e como alguém que é perdoado, também desfruta de toda a capacidade para viver em obediência a Deus. Se renda ao Espírito Santo nessa noite. Se você tem vivido em pecado, se você tem desobedecido a Deus, hoje não se sinta mais culpado, hoje permita que o Espírito Santo te capacite, amém? O perdão que recebemos não é uma prerrogativa, não é uma permissão para vivermos em pecado, mas o perdão que recebemos é uma capacidade para vivermos em obediência. Permita agora que o Espírito Santo te conduza, permita agora que o Espírito Santo te leve a um nível de obediência maior. Diga para ele: Espírito Santo, eu tenho vivido essa vida, eu tenho errado, Senhor, mas eu tomo posse do teu perdão. Você não precisa ficar pedindo perdão a Deus, tem que tomar posse. Diga para ele: Senhor, eu tomo posse do teu perdão, ajuda-me, eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu não quero mais viver uma vida, Senhor, de desobediência. Hoje eu sou capacitado a viver uma vida de obediência, não pelos meus méritos, não pelo meu esforço, não pela minha capacitação, mas por aquilo que Jesus pode fazer em mim. Jesus em mim, ele me capacita, em nome de Jesus. Então, querido, você pode desfrutar desse perdão. Ao invés de ficar pedindo toda hora: Jesus me perdoa, entenda, você já é perdoado. Se você tem vivido alguma coisa de pecado, se você tem desobedecido alguma área da sua vida, pare agora, no meio da aula, e diga: Espírito Santo, eu não quero mais viver assim, ajuda-me. Oh, Rabacoman, Chodeleba, Subiedecora, Manalaba, Chomenelaba. Diga: ajuda-me, Espírito Santo, ajuda-me. Deus está te libertando agora de qualquer pecado que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento de luta. Talvez você esteja vivendo um momento difícil agora. Talvez você esteja vivendo um momento dizendo: Deus, eu não consigo viver a vida de Deus. E talvez você esteja tentando viver a vida de Deus no seu esforço. Mas o Espírito Santo, aquele que te capacita, ele está nesse momento dizendo: eu vou te capacitar, eu vou te ajudar, eu vou derramar sobre você tudo o que você precisa. Só se permita ser guiado, só se permita ser ajudado. Hoje, Espírito Santo, nós oramos nessa aula para que pessoas sejam ajudadas, para que pessoas sejam capacitadas. Essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, que vai me ouvir no futuro com essa aula, que se sente acusada, que se sente mal, em nome de Jesus, que essa pessoa seja desafiada a avançar, a romper, a crescer, Senhor, que ela permita que o Senhor a leve a um nível maior, para que o Senhor não se entristeça mais, para que o Senhor não fique mais, sabe, tentando nos fazer que a gente se renda ao Senhor. Por favor, nós não queremos mais abandonar o lugar conquistado na cruz. Nós queremos desfrutar, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Sim ou não? Ok? E aí, pessoal, a gente vai entrar aqui nas alianças, ou em outros materiais, você vai ver escrito dispensações. Amém? Dispensações. Em algum lugar você vai ver escrito aliança,
e em outros você vai ver aí dispensações. Na antiga aliança, ok? Nós temos várias dispensações, tudo bem? Deus cria essas dispensações porque é a maneira como ele se relaciona com o homem. E Deus vai revelando Jesus nessas dispensações. Okay? A primeira dispensação que nós vemos é a dispensação edênica, ok? Ou seja, é a dispensação do Éden, ok? Que é a dispensação onde Deus se relaciona com o homem e a mulher, ok? Sem bloqueios, sem nenhum tipo de mediador. Deus se relacionava diretamente com o homem, ok? Só que na dispensação edênica, o que acontece, que também é chamada de dispensação da inocência? O homem, que era inocente, agora se torna conhecedor do bem e do mal, se torna conhecedor do pecado. Então, na dispensação da inocência ou edênica, o que acontece? O homem que era puro, justo, o homem morre espiritualmente e ele passa a conhecer a morte física. E aí agora uma transição. Uma transição para onde? Para a dispensação adâmica. Mas vamos aí ver o que acontece nessa transição, ok? Ó, o homem morre espiritualmente e passa a conhecer a morte física a partir da quebra dessa aliança. O homem passa a conhecer a morte física, ok? Porque ele tinha a vida eterna oriunda de Deus. Ele não desfruta mais de comunhão com Deus. A inocência que Adão e Eva possuíam passa agora a não mais existir. A serpente foi feita maldita. Tudo isso aonde, gente? Nessa transição da dispensação edênica ou dispensação da inocência para a dispensação adâmica. Porque a gente vê aí a dispensação, gente, e um lugar de transição. Tudo bem? Toda vez que há uma transição, Deus precisa criar uma sistematização de como se relacionar com o homem de novo. Tudo bem? Na transição, a mulher também passa a ter dores na hora do parto. O homem passou a sofrer pelo trabalho, porque antes o homem trabalhava, mas ele não vivia do seu trabalho, ok? Deus providenciava todo o sustento, não quer dizer que ele não trabalhava, ok? Mas ele não sofria, e a terra era plena e perfeita, e agora a terra passa a ser maldita. Tudo bem? E Deus tira da árvore, Deus tira da terra o jardim, juntamente com a árvore da vida. Tudo bem? Então aí houve uma transição. Que dispensação que a gente entra depois do pecado? A dispensação adâmica. Na dispensação adâmica, mais uma vez os envolvidos são Adão, Deus, mas agora uma humanidade com consciência de pecado. Tudo bem? É agora que começa a chamada também dispensação da consciência, que é um outro nome para a dispensação adâmica, tá bom? A gente sempre aí vai mostrar os dois nomes que você pode encontrar em qualquer literatura. Dispensação adâmica ou dispensação da consciência. E a dispensação adâmica ficou marcada pelo quê, gente? Pela morte de animais. Por quê? Porque Adão e Eva, agora, para se relacionarem com Deus, eles precisam fazer o processo de expiação, que é o processo do sangue sendo derramado sobre a terra para que o pecado possa ser perdoado. Tudo bem? Então agora começa o sacrifício de animais, que antes não existia. Lá na dispensação da inocência, não é necessário. Por quê? Porque havia perfeita conexão, perfeito relacionamento. Agora, o inocente precisa entregar a sua vida por um pecador. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ler aqui a nota.
apesar de não haver registro de sacrifício de animais para expiação do pecado no início na aliança adâmica, o mesmo já acontecia. E aí eu quero até ser ousado. Existe um registro, sim. Qual é o registro? Aquele sacrifício que... Ai, meu Deus do céu. Desculpe. Que Abel entrega para Deus. Lembra do sacrifício de Abel, que acaba causando também a sua morte por ciúmes do seu irmão? Ali, eu particularmente acredito que é o primeiro registro. Deus ensina para os seus filhos que eles precisam entregar um sacrifício de animais. E a Caim tem dois problemas ali. Caim oferece, depois de muitos dias, uma oferta de alimentos, e alimentos ali, frutas, legumes, não tem sangue. Então, Caim não entrega aquilo que Deus tinha pedido para a expiação do pecado. Ok? E aí, gente, o que vem daí de novo? Vem uma construção dessa prática que foi inserida pouco a pouco no meio da humanidade, e depois vem uma sistematização somente por Moisés. Porque depois qual é a próxima dispensação? A dispensação noética, ok? A dispensação noética, ou também a dispensação do governo humano. Então vamos ler aqui, ó. Em um período em que a iniquidade e a maldade eram generalizadas, o Senhor resolveu fazer com que todos desaparecessem através de um dilúvio. Amém? Deus queria dar ao homem uma nova chance para recomeçar. E quem ele busca? Alguém que está disposto a se relacionar com ele. Porque Deus sabia que o homem tinha uma necessidade, por causa da consciência de pecado, de ter um relacionamento, mas só através também de um sistema ainda sacrificial. No entanto, que quando Noé desce da arca, o que ele faz? Ele sacrifica alguns animais para que houvesse esse relacionamento com Deus. Alguém quer falar, gente? Alguém quer falar? Não? Ok? Então, gente, vocês vão vendo que esse sistema de sacrifícios de animais, eles permanecem até Jesus, ok? Só que Deus vai criando esses sistemas, e esses sistemas sempre com uma referência, ok? Lá na primeira, na edênica, não temos aí a necessidade, mas na adâmica, o que nós temos lá? Deus se relacionando com Adão. E Adão ensina para os seus filhos. Depois vem a noética, que é Noé ensinando para os seus filhos. Tudo bem? Aqui na apostila nós estamos sendo muito mais profundos, falando, né, sobre os 150 dias depois das águas, porque choveu 40 dias e 40 noites, mas o dilúvio, gente, durou muito mais do que isso. Ok? O dilúvio durou 150 dias. Ok? Até as águas começarem a baixar. E quando Noé sai de dentro da arca, ele sacrifica um animal. Tudo bem? E pode dizer que esse animal não entrou em extinção, porque dos animais impuros, Deus manda levar apenas um casal. Dos animais puros, Deus manda levar mais. Tá bom, gente? Então, não acho que Noé sacrificou um animal que só tinha um casalzinho, não. Tá bom? É porque aí, na cultura geral, todo mundo diz que Deus mandou levar apenas um casal de animais. E não é verdade. Dos animais puros, Deus manda levar 7 casais de cada espécie. Dos animais impuros, foi apenas um casal. Tudo bem? Então, já quebra aí um sofisma que a gente ouviu falar, que apenas entrou um casal de cada animal, e não é verdade. De um animal impuro, apenas um casal.
de animais puros para sacrifício 7 casais. Tudo bem? E aí, o símbolo da dispensação noética, qual é, gente? O arco da aliança, ou como hoje as pessoas chamam de arco-íris, mas biblicamente seria o arco da aliança, que é um arco no céu. Tudo bem? E aí, qual é a próxima dispensação? Qual é a pessoa que se levanta aí para ter um relacionamento com Deus? A dispensação abraâmica, ok? A dispensação que começa de novo aí, começa com Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, onde Deus quer fazer uma aliança com Abraão e Abraão se dispõe a essa aliança, ok? Então Deus aí recebe, Abraão recebe aí, né, o sobrenome de Deus, que a gente diz, né, olha que coisa interessante. Essa foi a primeira dispensação específica para um povo. As outras duas eram para toda a humanidade. Foi também a primeira dispensação que usou um selo, o corpo do próprio homem, falando aí da circuncisão. E todos da linhagem de Abraão realizam até os dias de hoje. Pela primeira vez, o Senhor mudou o nome das pessoas envolvidas na dispensação. Abrão passou a se chamar Abraão ou Abraham, e Sarai passou a se chamar Sara, ok? O H vem da palavra hebraica ruá, que significa o quê? O Espírito de Deus, ou seja, eles recebem como marca profética o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não vem, né, entrar neles, porque eles ainda têm uma consciência de pecado, eles não têm ainda um novo espírito, mas eles recebem um selo. Por quê? Porque Deus já estava apontando para aquilo que Jesus faria de nós. Todos nós temos o Espírito de Deus, que é a marca, que é a certeza de que nós somos salvos. Ok? E depois da aliança abraâmica, nós temos a dispensação mosaica. E a dispensação mosaica vem trazendo aí, né, como protagonista Moisés, e vem trazendo também a lei, que vem trazendo toda a organização, a sistematização dos sacrifícios. E depois da lei mosaica, vem a dispensação davídica, onde nós vemos aí uma manifestação de Jesus através de Davi, ok? Então nós vemos aí Deus já preparando a humanidade para quê, gente? Para que nós pudéssemos viver a nova aliança que veio por intermédio de Jesus. A nova aliança, que é chamada de graça, começa com a ressurreição de Jesus. Não só com a morte, gente, mas também com a ressurreição de Jesus, ok? Ele inaugura a dispensação da graça, onde não mais é necessário sacrifício de animais. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro que sacrifica e ele também é o bode expiatório, ou seja, foi removido, aleluia, do meio do povo, o azal, foi removido o pecado do meio do povo, ele também é o bode expiatório, ele entra no Santo dos Santos e ele remove todo o obstáculo. Agora, quantas alianças nós precisamos viver? Nós temos ainda 2 alianças que ainda viveremos. Amém? Nós temos ainda 2 alianças. Quais são as alianças que nós vamos viver no futuro, gente? A dispensação do milênio, quando Jesus virá, ok? Reinar por 1000 anos. E nós temos aí a dispensação do reino, ok? A dispensação do reino é quando houver a regeneração de todas as coisas, né? Vier aí o juízo final, aquela coisa toda, e nós vamos viver o reino de Deus em plenitude, ok? Nós temos também aqui, gente, eu estou passando rápido, é porque vocês precisam ler, ok?
Não acho que eu vou ficar lendo tudo aqui, não. Vocês precisam ler em casa a respeito do que a gente está falando aqui. Eu estou apenas elucidando, trazendo explicação, mas em nome de Jesus. Todo mundo precisa ler a apostila em casa. Tá bom, gente? Por isso que eu estou passando direto. Tá? Então vamos lá. Lei e graça. Uma coisa a gente precisa entender. A lei, ela foi estabelecida para cooperar com o homem sobre quem é Deus e como nós poderíamos nos relacionar com ele, ok? A graça vem por intermédio de Cristo, vem por intermédio de Jesus, aonde Jesus é esse protagonista, ele traz agora uma nova aliança, ele traz uma nova maneira de se relacionar. Então, gente, a lei, ela, apesar de nos mostrar, de testificar a respeito de Cristo, mas ela hoje, principalmente a partir da lei, da parte de sacrifícios, ela hoje só aponta, só testifica a respeito de Cristo, mas ela não tem nenhum tipo de valor para nós, a não ser os princípios que falam sobre como Deus é e como Ele deseja que nós sejamos, ok? Então a lei, a aliança feita através do sangue de Cristo nos transportou do tempo da lei para o tempo da graça, ok? E o que isso nos leva a entender? Que o primeiro Adão, ele foi reconciliado por intermédio do segundo Adão, que é Cristo. Cristo levou sobre si o pecado. E a lei, gente, ela mostrava apenas como que Deus era santo e a nossa incapacidade de viver esse relacionamento com Deus. Então, a lei acabava nos dando consciência de pecado. E hoje nós temos consciência de vida, consciência de restauração. Então, permita hoje que o Espírito Santo trabalhe na sua consciência, trazendo restauração, trazendo vida. Perfeito, pessoal? Queridos, o que a gente vai fazer? Na semana que vem, nós vamos trabalhar melhor isso aqui, ok? Eu não quero passar isso aqui rápido. O que eu quero passar para vocês? Eu quero que vocês leiam para a próxima aula aqui a respeito de lei e graça. A partir daqui, eu quero que vocês estudem bem, tudo bem? Para que nós não tenhamos um entendimento equivocado da lei de Moisés. Tudo bem? Então, eu quero que vocês estudem lei e graça, e aí nós vamos dar continuidade, ó. Ok? Tudo que a lei fazia, tudo que a graça, o poder do sangue, ok? Porque essa é um capítulo extenso, grande, tudo bem? A gente vai estudar ele, e aí a gente vai também estudar sobre fé. Bem? Deixa eu ver aqui o tamanho da fé. A gente vai estudar sobre fé. Tudo bem? Tudo bem? É um capítulo também bem grande a respeito de fé. Então a gente vai estudar aí a respeito de fé na semana que vem, em nome de Jesus.